Filhos autistas, casais procurando informações sobre a doença. A história da AMA, a Associação de Amigos do Autista, com sede na cidade de Joinville, começa em uma clínica psicológica no encontro de famílias. Com muita persistência, garra e esperança, decidiram ir em busca de melhores condições de vida para os garotos. Em 24 de maio de 1988, resolveram fundar a Associação de Amigos do Autista. De lá para cá, já se vão 25 anos. Mas antes de contar mais sobre essa história de sucesso, vamos falar sobre a doença que ainda é desconhecida de muitas pessoas. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que tem como característica o comprometimento qualitativo nas seguintes áreas: interação social, linguagem, capacidade mental da imaginação. Alguns sinais de autismo: choro ou risadas inapropriadas, fala ruim ou ausência de fala e sensibilidade a alguns sons. Mas será que as pessoas entendem? Foi exatamente esse o objetivo da AMA com essa exposição em um shopping de Joinville. O Caminho Azul foi o mais visitado. Aliás, por que azul? Porque atinge mais meninos do que meninas. Passando por aqui, você sente exatamente a sensação de ser um autista. Essa foi a intenção e parece que deu certo. A gente conhece ali, começa a conhecer como que é a sensação de um autista, porque a gente percebe as coisas de forma diferente que o autista percebe. A gente começa a entrar em contato com sentidos que a gente não utiliza muito no dia a dia e os autistas precisam usar. A gente não tem noção, né? Então deu para entender como eles se sentem quando a gente interage com eles. Como é que eles se sentem assim pelo caminho que tu fez? Confusos, o que para ele é um gesto simples de olhar no olho, para eles é confuso, entendeu? Olhar no olho deles é confuso, é como olhar para qualquer outra parte do seu corpo. Voltando ao início dessa história, lembra dos casais que fundaram a associação? O empresário Gerson relata como foi a descoberta da doença do filho com 3 anos de idade. Elton Borba, hoje com 30, fala o necessário e tem um comportamento agitado. O pai conta sobre os problemas enfrentados no dia a dia, mas destaca a recompensa por todas as vitórias alcançadas. E para ele, isso supera qualquer dificuldade. No início a gente assusta, deixa a gente bastante estressado, primeiro porque a gente sempre espera um filho da melhor maneira possível, que seja saudável, que seja... Hoje eu vejo meu filho como agradeço a Deus pelo meu filho, pelas portas que ele abriu para mim, porque talvez a minha transformação como ser foi através dele. O mesmo sentimento tem outro casal fundador da associação. Luiz Érico e Roseli, empresários, explicam as dificuldades encontradas para lidar com Roberto, 28 anos. Mas quando amor e dedicação caminham lado a lado, tudo é mais tranquilo. Roberto é autista em estágio grave, com retardamento mental. O meu, ele vem todo dia meio período, que a gente, vamos supor assim, é bom porque ele fica mais associado com as outras crianças e com os professores também. Não dá para deixar em casa uma criança dessa, senão ela fica muito assim para si. O empresário conta ainda que o filho melhorou 80% frequentando a associação. E isso é motivo de orgulho, já que eles conseguiram abrir as portas para novos alunos que chegam à entidade. Nós nos sentimos assim, bastante orgulhosos, principalmente nós estamos atendendo o nosso filho e, em suma, estamos atendendo toda a sociedade joinvilense que se beneficia vamos dizer, do tratamento dos filhos dele. Então isso para nós, vamos dizer assim, representa muita gratidão. É você poder dar alguma coisa de você para as outras pessoas. A AMA começou as atividades em uma casa alugada. Outros casais começaram a aparecer e o espaço começou a ficar pequeno. Na época eram apenas 15 alunos. Empresários se interessaram e junto com os pais foram atrás de verbas para manter a entidade. O prédio onde hoje é a sede foi construído com recursos da AMA. O terreno é uma concessão da prefeitura. Mas ainda era pouco.
Outro empresário sensibilizado com a situação comprou a casa ao lado e emprestou para a associação ampliar as instalações. O governo do estado e o município são grandes parceiros. 23 professores são do estado e 7 do município. O custo mensal para manter a entidade chega a quase R$40 mil. Os pais também são fundamentais para que o trabalho seja realizado. Reuniões acontecem de 15 em 15 dias com a assistente social. É o grupo de convivência familiar. Aqui são organizados eventos. A troca de ideias são fundamentais. As reivindicações também. Os pais ajudam na manutenção do prédio e as mães com trabalhos manuais como estes. Uma parceria que vem dando certo. Nosso trabalho, ele realmente consegue ser efetivo na medida em que a família se envolve com o nosso trabalho. Todas as orientações que são dadas dentro da AMA, elas precisam ser levadas para os lares também, para que esse trabalho ele seja melhor conduzido, né? A Lei Nacional 12.674 de 2012, chamada Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Isso representa na prática todos os direitos reservados, desde a preferência no atendimento à saúde até a garantia na rede pública regular de ensino. A dificuldade, de acordo com os pais, é a presença do segundo professor em sala de aula. Amanda é vendedora. O filho dela de 6 anos já estava matriculado em uma escola, mas não podia frequentar a sala de aula por falta de professor auxiliar. Ela chegou a fazer denúncia no Ministério Público. Eu procurei o Ministério Público de Joinville e lá eles me pediram 10 dias. Com 9 dias o Ministério Público resolveu essa situação. O Murilo passou a frequentar a escola como direito, né, como criança. Então, ele teve o segundo professor depois de 10 dias que o Ministério Público me ajudou na intervenção, né? O caso de Sandra Mara é parecido. Ela também conseguiu a vaga, mas não o segundo professor, que é um direito de acordo com a lei. Não está sendo fácil. Elas dizem que deu problema na contratação, que a segunda professora não passou no teste admissional. Só que foi solicitado quando eu fiz a matrícula em novembro, ano passado. Eles já sabiam que o menino era autista, a diretora do CEI já solicitou o professor e não estão conseguindo contratar, desculpas e desculpas. Já para Benito Venturi, gestor de produção e pai de outro garoto autista, o caminho foi um pouco mais fácil. No final do ano passado, em companhia, né, com o pessoal da Secretaria da Saúde, nós conseguimos o segundo professor, que é o auxiliar, né? E em conjunto com o pessoal aqui da AMA, a gente está tendo todo o acompanhamento, né? Então, meu filho em 2 meses teve um crescimento assim extraordinário. Aqui em Santa Catarina, a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. O presidente da comissão, deputado José Ney Ascari, é o autor da matéria. Esse projeto que tramita aqui na casa já passou pelas 3 comissões temáticas pertinentes, estamos aguardando apenas a deliberação desse assunto no plenário. Ele reproduz a legislação nacional, né, já aprovada, em vigor, e que trata das políticas públicas voltadas à pessoa com autismo no Brasil. O que nós estamos querendo fazer aqui em Santa Catarina, a partir de uma ideia que chegou à comissão, é também criarmos aqui essas condições, essa estrutura necessária para fazer com que aqui também em Santa Catarina nós tenhamos condições de oferecer a este segmento, a esta população, de fato, melhores perspectivas no que diz respeito ao atendimento de seus direitos. A Associação de Amigos do Autista conta hoje com os serviços de 2 psicólogos, uma assistente social, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora administrativa e coordenadora técnica. Ana Carolina, psicóloga, começou na AMA com 15 anos. Era auxiliar de sala. Foi por conta desse trabalho que ela escolheu o curso de psicologia. Hoje ela acumula 2 funções, psicóloga e coordenadora técnica. É responsável por garantir a integridade metodológica do trabalho. O modelo foge ao tradicional. O serviço de psicologia da AMA hoje, ele é estruturado de tal jeito que provavelmente em poucos lugares a gente vai aprender a não ser vendo como ele funciona. Tradicionalmente, na psicologia, a gente acaba identificando muitas práticas de consultório, atendimentos individuais,
sessões de 50 minutos, 1 hora, né? E hoje a gente entende que o serviço de psicologia consegue, de fato, contribuir na vida dessas pessoas que estão aqui dentro quando a gente se aproxima delas dentro daquilo que elas precisam na prática, né? Quais são os maiores problemas de comportamento de pessoas com autismo? As questões de isolamento social, os problemas de comunicação, a dificuldade de interagir socialmente, e disso acabam decorrendo problemas de comportamento mais graves, como, por exemplo, comportamentos autolesivos, adoção de rituais e rotinas que não são muito funcionais, a própria resistência a aprender é uma coisa que caracteriza pessoas com autismo. A associação hoje tem 72 alunos e deve chegar a 80. A fila de espera é grande. Josíbia Machado aguarda uma vaga desde o ano passado. E a boa notícia chegou. O filho dela de 8 anos já está garantido na AMA. Um alívio para a mãe que está com dificuldade de lidar com o menino. Ele anda bem agressivo comigo, me bate, grita comigo, derruba o prato, quebra a cadeira, derruba a bicicleta. Ele age com muita força, sabe? Então, assim, nessas horas, assim, eu como mãe, eu não sei o que fazer. Se eu repreendo, se eu bato, se eu choro. Aí fica uma situação bem delicada, sabe? Porque eu como mãe não sei agir qual a maneira certa, sabendo que ele tem esse problema do autismo, né? Não se tem dados epidemiológicos no país em relação ao número de autistas, mas estima-se que no mundo existem cerca de 3 pessoas para cada 100 indivíduos. Em Joinville são cerca de 1.500 pessoas, considerando uma média populacional de 500 mil habitantes. A missão da AMA é oferecer atendimento especializado, possibilitando autonomia, socialização e melhor qualidade de vida dos autistas e familiares. A entidade é referência em tratamento de pessoas com autismo. Por todo esse trabalho, os 25 anos têm mesmo que ser comemorados. Os jogadores do Joinville abraçaram a causa. O Ernestão ficou azul. Caminhadas também foram realizadas pela cidade. Tem ainda o Seminário Catarinense de Autismo e o Encontro das Amas. O nosso primeiro Encontro das Amas de Santa Catarina é um sonho muito antigo do nosso presidente. E assim, a gente quer fazer uma troca de experiências, né? Hoje nós somos em 6 amas e há pouco tempo que nós começamos a ter contato, né? Conversar, trocar. E a gente achou interessante isso. A gente viu a dificuldade deles, algumas coisas que a gente tem em comum, né? O objetivo do seminário é a capacitação. Capacitação de profissionais e acadêmicos e também familiares, a sociedade em geral. Essa é a AMA mais antiga do Estado e merece o respeito da sociedade catarinense. Tem conquistado esse respeito, claro, sobretudo a sociedade joinvilense. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer com mais profundidade o trabalho da AMA de Joinville, por ocasião agora da presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o nosso objetivo é justamente interagir, fazer parcerias, e nos alegra muito essa parceria com a AMA de Joinville, que cumpre muito bem o papel de levar a esses alunos matriculados que frequentam essa instituição melhores condições de vida e melhores perspectivas para o futuro. Para mim é difícil compreender o sentido de muitas coisas que me pedem para fazer. Ajude-me a compreender. Procura pedir-me coisas que tenham sentido completo e decifrável para mim. Não deixes que eu me embruteça e fique inativo. As outras pessoas são muito complicadas. Meu mundo não é complexo nem fechado. É um mundo simples. Embora possa parecer estranho o que te digo, meu mundo é tão aberto, tão sem embustes e mentiras, tão ingenuamente exposto aos outros que é difícil penetrarem nele. Não vivo numa fortaleza vazia, mas numa planície tão aberta que pode parecer inacessível. Sou muito menos complicado do que as pessoas consideram normais. Me aceita como sou. Não condicione a tua aceitação a que eu deixe de ser autista. Seja otimista sem te tornares romântico. Minha situação em geral tende a melhorar, embora, por enquanto, não tenha cura.